Hoje nós estamos no Esporte Clube Anchieta, mas não vamos contar a história do clube, e sim de um escritor, de um poeta, que tem uma ligação tão forte com sua escrita como com o clube. E assim ele acabou virando um escritor do clube. Mesmo que não seja oficial, a sua paixão o faz desbravar barreiras e escrever, inclusive sobre, claro, o Anchieta. Esporte! Todo morador de Anchieta, alguma vez para fazer qualquer coisa, já passou pela rua do gigante da Zona Norte. E todo mundo já pensou alguma vez que coisa era aquela, que time era aquele que imitava as cores do Flamengo e se intitulava de uma maneira tão prepotente de gigante da Zona Norte, fundado em junho de 1919. E eu sempre fiquei com essa coisa na cabeça, né? Caramba, gigante da Zona Norte aqui em Anchieta, um bairro tão pequenininho que é espremido entre o subúrbio da Zona Norte carioca e a Baixada Fluminense. E depois disso eu comecei a ver, né? Que lugar é esse, cara? E o Anchieta, o nosso esporte clube, foi, eu acho que o lugar de maior encontro no bairro. Era aqui que a galera passava o final de semana, fazia churrasco, ia na piscina, pulava carnaval e fazia de tudo. E de quebra ainda tinha um futebol. E todo menino de Anchieta sonhava em ser um grande jogador de futebol, como em qualquer lugar do Brasil inteiro. Só que Anchieta tinha o seu diferencial, porque aqui sempre foi um bairro muito futebolístico. Tinha o Esporte Clube Anchieta, tinha o Royal Atlético Clube, o Mocidade, que é do outro lado da estação, tinha o Campo do Brasileirinho, que também tinha time, tinha um Glorioso de Anchieta, muita coisa acontecia aqui. E nessas andanças, nessas caminhadas aqui pelo bairro, eu acabei descobrindo que na minha família também a galera queria ser jogadora de futebol. Eu tive um tio, o tio João, ele foi um grande jogador. Ele jogou até nesses gramados aqui do Anchieta, só que ele teve que parar porque sofreu uma lesão no calcanhar de Aquiles, no tendão, por causa de uma linha de pipa que estava cortando o gramado. Ele se machucou, nunca mais jogou bola. Meu avô tentou jogar, todo mundo tentou jogar. Ninguém deu sorte e sempre ficou do outro lado do alambrado, bebendo uma cerveja, comendo churrasco e falando mal da vida dos outros. E o meu processo com o Anchieta foi um processo de descoberta do bairro que acabou culminando no futebol também. Eu já reclamei muito daqui, assim, é até uma vergonha falar, né, que eu já disse que Anchieta não tinha nada, que Anchieta era uma porcaria e tal, até começar a descobrir que todo lugar daqui tem uma riqueza enorme de histórias, de personagens e de memórias. E dessas memórias eu descobri muita coisa. Descobri a Casa Esperança, que é uma loja de material de construção, descobri a história da linha do trem e descobri a história do Esporte Clube Anchieta. Victor Escobar, escritor e poeta. Posso te chamar de escritor do Anchieta? Não só do Anchieta, de escritor de Anchieta eu acho que fica um pouco melhor. Então, Victor Escobar, escritor de Anchieta. A sua história aqui começou por causa do seu avô, né? Que ele fundou um clube. Na verdade foi meu bisavô. Que o bairro Anchieta, ele se desenvolveu a partir do futebol. Os campos, que eram muito espalhados por aqui, eram um lugar de encontro do bairro. E não era o que é hoje, assim, dos senhores e dos jovens jogarem bola aos domingos e depois todo mundo ia para casa. Não, as mulheres vinham aqui, as crianças e tal, era ponto de diversão. Não era o shopping center do bairro, só que sem vender nada, só cerveja. E minha família sempre foi muito ligada com esses campos, porque todo mundo sempre gostou muito de futebol. Meu avô era um vascaíno fanático, o irmão dele era tricolor e tal. Então eles sempre gostaram de jogar bola, sempre vieram pra cá. E qual é a história do seu bisavô? Como ele fundou esse clube? Qual o clube, né? Olha, é um grande problema. Na verdade, ele não foi bem o fundador, ele foi um sócio remido. Foi um dos principais sócios e tal. E ele era um cara fundamental na estrutura do clube, porque ele era muito ativo, participava, organizava festas, carnaval e tudo mais. E o pior de tudo é que eu acho que meu bisavô, seu Jorge, argentino, era o cara mais casaca da história de Anchieta, porque ele era sócio remido dos 3 principais times daqui.
do Anchieta, do Royal e do Mocidade. Eu trouxe até as carteirinhas. Por favor. O do Mocidade eu não tenho, mas eu tenho do Anchieta. A gente pode abrir aqui? Pode. Nossa, olha aqui a relíquia histórica do seu Seu Jorge. Jorge Davi. Por favor, agora, isso aqui é do Anchieta Esporte Clube Anchieta, que a gente está aqui, e isso aqui é do Royal. Esporte Clube Royal, time que não existe mais. O Esporte Clube Royal ficava próximo do Anchieta? Não, já ficava um pouco mais distante. Assim. E como você se tornou esse... Você já tem uma ligação muito forte com a escrita, você tem acho que agora 2 romances, 2 crônicas publicadas sobre o Anchieta. Sim, minha história na literatura com Anchieta vem de um processo muito pessoal de descobrimento do bairro. Que Anchieta, numa visão comum, não é um bairro muito atrativo, né, cara? É o subúrbio do subúrbio, não tem muita coisa para fazer e tudo mais. Só que eu descobri a beleza que vem por trás de Anchieta, que vem por trás das casas antigas, perto da estação de trem, do desenvolvimento do bairro e tal. E olhando essa situação toda, eu cheguei no futebol. E como o futebol sempre foi uma paixão, foi uma ligação, cara. É uma história familiar, com uma paixão pessoal e com a história do bairro. Então tudo se interligou e eu comecei a falar sobre o futebol daqui. Do futebol e literatura. Casa. Claro. A literatura nada mais é do que um retrato do que a gente vive. A gente escreve sobre o que a gente é, por onde a gente pisa. Tem uma máxima da literatura que é: fale sua aldeia e torne-se imortal. O futebol tá na nossa vida, cara. A gente vê o futebol na hora de dormir, a gente vê o futebol quando acorda, a gente fica chateado quando o clube perde, a gente compra o jornal para ver a notícia de futebol. Então por que isso não casaria com literatura? Eu acho que tem tudo a ver.